Que campanha histórica, tá, senhores? Cara, que trabalho surreal tá fazendo o Xabi Alonso nesse Bayer Leverkusen. O invicto líder da Bundesliga venceu mais uma vez, agora contra o Leipzig, num 3-2 extremamente movimentado, em que até teve um teor diferente do que tem sido a temporada do Leverkusen até então, mas que no fim o roteiro foi o mesmo, o desfecho da história foi o mesmo. O Leverkusen vencendo, saindo com a sua invencibilidade, que já ultrapassou o primeiro turno inteiro da Bundesliga, além da fase de grupos da Europa League, e que vai continuando pouco a pouco, rumando à reta final da temporada. Já são 27 partidas em 2023-2024, com 24 vitórias e apenas 3 empates, nenhuma derrota. De uma máquina de jogar futebol, porque é o que tem sido. Por mais que contra o Leipzig ontem o jogo tenha sido abaixo no primeiro tempo, apesar da movimentação, de algumas chances criadas, o Leverkusen foi mais atacado do que atacou no primeiro tempo. O Leipzig é um time que joga muito bem. Inclusive Xavi Simons, que partida sensacional. Ele abre o placar aos 7 minutos com um golaço. Ele domina girando e virando o corpo, ele finaliza de perna esquerda no canto do Radetzky. E o Leverkusen acabou sofrendo mais algumas oportunidades. O Sesco se movimentando muito bem. Teve o próprio Openda também criando chances. Um Leipzig que levava perigo, mas que não conseguiu ampliar a vantagem. Já no segundo tempo, o Leverkusen volta mais encorpado, empatando o jogo num gol do Nathan Tella, que é o meia nigeriano, que inclusive também tem uma participação interessante nesse time do Leverkusen. Como eu disse, jogando muito pelas laterais do campo, é um time que tem participação fundamental do Frimpong pelo lado direito, do Grimaldo pelo lado esquerdo, ambos com muitas participações em gols na temporada. Você tem o Tella, que também consegue atuar como ala direito. Você tem na frente o Wirtz caindo pelo lado do campo, o Jonathan Hoffmann caindo pelo lado do campo, municiando o Boniface ou o Schick pela parte central do ataque. É um time que se movimenta com passes rápidos, com velocidade de transição, com objetividade e que consegue chegar aos seus objetivos, mas que também utilizou de uma eficiente bola aérea, porque apesar de ter sofrido empate num contra-ataque extremamente veloz do Leipzig, com o Openda finalizando, uma jogada característica do Leipzig, essa velocidade em transição rápida, característica também do futebol alemão, da Bundesliga como um todo. A maior parte dos times gosta de jogar assim. O Xavi Simons, inclusive, dando assistência pro gol do Openda. O Leverkusen vem a empatar com a bola aérea. O Jonathan tá no cruzamento de escanteio do Jonathan Hoffmann, e o Hincapié nos acréscimos do segundo tempo viria a virar a partida para cravar o 3-2 do Leverkusen. Nessa campanha que, como eu disse, é absurda. Na Bundesliga até aqui são 18 jogos, contando com o de ontem contra o Leipzig, e o Leverkusen tem simplesmente, na Bundesliga, 15 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota e 50 gols marcados. 50 gols em 18 jogos, quase 3 gols por partida o Leverkusen consegue realizar. É um time extremamente forte ofensivamente, com muita criação, que se aproveita dessa velocidade, dessa transição, da qualidade dos seus jogadores, porque tem um Wirtz por ali que é muita bola, o próprio Boniface que é muito matador, o Grimaldo participando pelo lado, o Frimpong no 8, essa amplitude do campo atrapalha e desmonta os sistemas defensivos adversários. É um time complexo de se jogar. O Leipzig viu isso ontem e não foi o único. É um time invicto na Bundesliga, líder à frente do Bayern de Munique, obviamente, que vem na segunda colocação. Inclusive fica a dúvida quem vai ser o campeão. Será que o Leverkusen vai conseguir resistir até o final? Eu torço para que sim. E com um saldo de gols de 36 positivo, com 50 gols marcados e 14 sofridos. É surreal a campanha que vem fazendo. E também na Europa League, líder do grupo, se classificou com tranquilidade, 6 jogos, 6 vitórias contra Karabag, Molde e o BK Häcken da Suécia. É um time que vale a pena assistir, cara. Se você ainda não viu o Leverkusen no Xabi Alonso nessa temporada, você está equivocado. Você tem que parar para ver. É a segunda temporada do Xabi no comando. É um treinador muito jovem na carreira, está na sua segunda ou terceira temporada nos times profissionais, passou ali por divisões inferiores, pelo se não me engano, sub-19 do Leverkusen, tinha uma passagem anterior também no futebol espanhol, mas como um treinador de um time de prateleira alta para grande da Europa, que o Leverkusen está ali nesse patamar interessante da Bundesliga, candidato sempre à vaga na Champions, foi a primeira vez e o trabalho é fantástico.
É um treinador que pode vir a conseguir um título de Bundesliga, que seria o primeiro título do Leverkusen, absurdamente fantástico, num time que é montado muito por ele também, com peças que ele solicitou, como o Xhaka, como o Grimaldo, como o próprio Boniface, peças que têm a vontade dele, têm o desejo dele. É um time que passou por uma reformulação com ele e agora a longo prazo vem dando resultado. Um treinador também que tem um quesito interessante a ser citado. Já foi treinado pelo Guardiola na época de Bayern de Munique, foi treinado pelo Mourinho na época de Real Madrid e foi treinado também pelo Ancelotti mais à frente no Real Madrid já em 2013. É um cara que tem passagens sobre os olhares e sobre o trabalho de 3 grandes treinadores da história recente do futebol mundial. O Guardiola, inclusive, um dos maiores, assim como o Ancelotti também. E ele disse que todos eles têm um pouco de influência sobre o que ele é hoje como treinador. A gente começa a perceber que, cara, ele aprendeu muita coisa bem. Porque o trabalho que ele faz, o que ele faz no time do Leverkusen produzir em questão de futebol é extremamente relevante. E é um time que me deixa muito curioso para, se vier esse título de Bundesliga, como vai ser se ele se mantiver no cargo para a próxima temporada. Tem rumores já com o Bayer Leverkusen, tem o Real Madrid que agora diminuiu por conta da renovação do Ancelotti, mas ele permanecendo, não indo para o Bayern ou quem sabe na Premier League, o que ele pode fazer na Champions? Eu queria muito ver ele na Champions com esse time, exatamente. Ou com as contratações que ele peça para a próxima temporada, mas com o Leverkusen, com a obra-prima dele até aqui. O que ele pode produzir? E eu acho que pode ser muita coisa legal, tá? Porque não é fácil o que ele tá fazendo na Bundesliga de jeito nenhum. O próprio Bayern não fez. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Um grande abraço. Até o próximo. Se inscreve no canal se chegou aqui agora. Tchau, tchau. Valeu.